Olá, boa tarde para você. O Sala de Entrevistas de hoje vai falar sobre transtornos alimentares, um problema que afeta milhões de pessoas no mundo todo e que nem sempre está apenas na comida. Os transtornos alimentares podem envolver diversos fatores que impactam diretamente a saúde física e mental. Quem conversa conosco sobre o assunto é a psicóloga Vivian Lopes. Vivian, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Para a gente começar, o que são os transtornos alimentares? Doença psiquiátrica. Não tem como não ser objetivo. É uma doença psiquiátrica que afeta uma parcela gigante da nossa população, a nível de mundo, não somente no Brasil. Mais homens, mais mulheres? 29%, segundo o IBGE, são mulheres. 22% são homens. E aí vai dividido entre as crianças, né, e outras realidades que se tem num todo. E quais são os transtornos alimentares mais comuns? São 4 transtornos mais precisamente. É a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar e o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo. A senhora consegue nos falar um pouco sobre cada um desses 4? Sim. A bulimia nervosa... Não, vamos começar pela anorexia, para ir dentro dos processos, né? A anorexia nervosa, ela se dá pela restrição abrupta de algum alimento, porque a pessoa não se vê gorda. E aí não tem como não vincular ao transtorno dismórfico. Por quê? Porque a pessoa ela se vê obesa, só que ela já está num grau de magreza absurdo. E ela realmente restringe a comida. A pessoa não se reconhece no espelho, Não se reconhece, se olha e não se vê. Tá ela magra, já está magra, tá obesa. E se vê. Por isso é vinculado o transtorno alimentar ao transtorno disfórmico. Que a pessoa se vê, se percebe diferente do que ela tá. Então esse é a anorexia? A anorexia nervosa. Anorexia nervosa. A bulimia nervosa ocorre uma restrição diferenciada. Por quê? Porque primeiro tem o pico, a fase da compulsão. A pessoa come, aí se apavora, nossa, eu comi demais. Aí dá a culpa, o arrependimento, aí ela faz o quê? Toma laxante, porque acredita que se der ali uma disfunção intestinal, daqui a pouco o alimento se vai. Muitas vezes acontece da pessoa inserir uma escova dentro da garganta para forçar aquele vômito, para ver se sai aquele alimento que ela comeu. Então é bem triste assim o processo. O transtorno da compulsão tem muito a ver com a questão emocional. Aí entra na questão da dopamina, né? Da pessoa ter aquela questão da recompensa, do prazer imediato. Se a gente for falar de um jeito tradicional, poxa, trabalhei a semana inteira, hoje eu mereço a cerveja, eu mereço um churrasco, foi um dia legal, eu vou comer um quindim, um bombom. Só que a pessoa vai estar sempre dentro dessa questão compensatória. Cada coisa que acontecer, ela vai se compensar na comida. Mas tem o inverso também. Não é sobre coisas boas, é sobre estar triste. E aí onde entra a questão de, eu quero um doce, eu quero um salgado. Aí na dúvida, não sabe qual decidir, consome os dois. O transtorno evitativo, restritivo, ele pode ter outros transtornos relacionados. Porque tem muito a ver com a questão da sensibilidade sensorial. Aí nós vamos englobar o transtorno do espectro autista, a fibromialgia, a hiperatividade. Só que tem as questões em si, dentro do transtorno evitativo, pode acontecer da pessoa, pela questão cognitiva, ela ter essa sensibilidade muito aguçada, de ela ter percepções no organismo dela, que ela vai olhar uma carne, ela vai sentir a textura, se aquela carne tiver um pouquinho mais daquela gordura, ela pode interpretar que ela vai se engasgar e aí não consegue engolir, e por vezes se engasga mesmo, dado a questão emocional, porque é um gatilho bem forte, né? Vai tocar num pêssego, sente o pêssego, aí olha a textura da casca e já fica meio assim, se arrepia, vai comer uma manga, uma pera, que é da mesma família do pêssego, né, a textura, já não consegue comer. Questões de, não só da carne, peixe ou outros frutos do mar. Lula é uma dificuldade que a pessoa ela tem a dificuldade porque ele tem aquela, é uma goma, né? Então a pessoa tem a dificuldade dos moluscos em si de fazer essa deglutição. É algo que é bem importante assim de ser abordado até de forma mais profunda. E quase sempre a pessoa não se percebe nessas situações. Geralmente é o familiar que percebe, até um alerta que a gente faz principalmente para os pais na questão dos adolescentes.
de perceber até que ponto tu tem um paladar que para ti não é agradável, porque todos nós podemos ter alimentos que não nos agradam, né? Só que a questão é, se tu percebe que o jovem ele tem uma rotina, que ele não está tomando café da manhã, que ele reduziu a alimentação, e muitas vezes começa a fazer atividade física de forma exacerbada, porque a pessoa ela precisa emagrecer para ontem, e aí começa a querer um gasto calórico muito grande. Só que não podemos deixar de falar, porque a gente falou toda da bulimia, da anorexia em relação à magreza. Mas nós temos também aquelas pessoas que não percebem dentro do transtorno dismórfico, que ela não percebe que está obesa, que ela se vê, eu nem tô tão gordinha assim, aí quando vai ver ela já tá com 100 e tantos quilos, mas ela não tá se percebendo. Porque muitas pessoas acreditam que apenas pessoas muito magras que podem sofrer de algum transtorno alimentar, quando na verdade o inverso também, né? Sim, e nós não podemos falar, eu enquanto mulher, que já estou em processo de perimenopausa, nós temos que observar também o nosso organismo. Não tem como falar do transtorno alimentar sem pincelar sobre a questão da perimenopausa e da menopausa em si. Porque nós começamos a produzir muitos hormônios, o estrogênio, então a gente fica mais cheinha e são pelos que surgem e nos deixam diferentes também. Então não tem como falar da compulsão sem falar também da menopausa, que é algo sério, né? E existe, Vivi, um perfil mais vulnerável a desenvolver esses transtornos? Então, é algo que é complicado da gente falar, porque se nós formos vincular hoje as questões sociais de pessoas que têm uma maior vulnerabilidade financeira e pessoas que... Vamos dar um exemplo hoje escolar. As escolas do município hoje, se eu não me engano, não estão aceitando que as famílias levem alimento. É a alimentação da escola, porque tem uma nutróloga ali que faz a questão alimentar. Então, se a gente for pensar sobre isso, a gente vai dizer o quê? Tem pessoas, infelizmente, nessa realidade que a única alimentação é a da escola. Quando a gente fala de ação social, inclusive, que as pessoas pensam ali no arroz, no feijão, é claro que tem a questão nutricional, só que a gente tem que pensar também no gosto daquelas pessoas, porque muitas vezes na criança ela quer uma bolacha recheada, ela quer um chips, ela quer um iogurte. Aí a gente diz, poxa, mas eu estou incentivando a comer errado. Então a gente tem que prestar atenção no quê? Na realidade local. Cada estrutura bairrista, seja centro, zona oeste, em qualquer localidade do nosso mundão afora, como diz, cada setor tem o seu padrão alimentar. A gente tem o hábito do churrasco no final de semana. Pode, se tu comer o churrasco demais, te dar daqui a pouco uma gordura visceral bem acentuada, né? Inclusive te causar problemas cardiovasculares devido à gordura. Mas se nós formos pensar sobre, qual público? Depende, porque nós temos pessoas de baixa situação financeira que prisam um alimento e nós temos pessoas de uma condição financeira maior que também comem demais. Então, não tem um padrão específico, vamos dizer assim. Agora, a pressão estética, ela tem uma grande influência no surgimento desses transtornos também, né? Então, criatura do céu, eu tenho um hábito que eu sempre falo assim, né? A internet, ela tá tão mal usada, porque se nós formos olhar hoje o que a mídia nos mostra, nós temos que ser perfeito, e como diz aquela música da bailarina, a bailarina também tem pereba. Se tu for olhar na internet hoje, ninguém coloca que tá triste, que vive um relacionamento tóxico, que parou no Serasa, que tá triste naquele dia. É só vida perfeita. É só vida perfeita, é corpo perfeito. E aí tu vai olhar as pessoas, elas ficam, nossa, eu não postei uma foto do que eu fiz. Eu não postei que eu fui à praia. Não é sobre o não postar, mas é sobre a quantidade que tu posta e o jeito que tu posta. Porque se tu colocar, de repente, vamos botar no Instagram, olha, hoje eu passei o meu dia corrido, eu produzi, a pessoa vai dizer, nossa, como ela conseguiu trabalhar, estudar, fazer tudo. Bom, se ela faz, eu vou fazer também. Só que o que ela abriu mão por trás daquilo ali? Aquilo ali é a história de vida dela. Daqui a pouco ela tem algumas questões, até sobre pertencimento e abandono, que ela precisa reforçar tudo que ela faz para se sentir validada. Então não dá para a gente se basear pelo outro. Até porque se nós formos olhar hoje as novelas, as modelos,
e se vê muito meme em relação a isso, inclusive, olha a fulana sem maquiagem, todo mundo perfeita, pele perfeita, cabelo perfeito, unha perfeita, família perfeita, conta bancária perfeita, e a gente sabe que a realidade do dia a dia não é essa, né? Aquilo ali é ilusão. Essa comparação constante, Vivian, com Adoece. os influencers, celebridades, Adoece. afeta a saúde, Adoece a ponto das pessoas pensarem em depressão. Das pessoas pensarem em virtude de ficarem deprimidas e tu começar a pensar, nossa, o fulano realmente ele está deprimido. E ser gatilhos tão sérios, porque causam uma ansiedade tão grande, que pode, daqui a pouco, desencadear outros problemas de saúde mental. E aí, dentro desse cenário, então, a baixa autoestima, ela costuma estar presente nesses casos de transtornos alimentares? A questão familiar ele é muito importante, porque o papel do cuidador, tanto o pai quanto a mãe, é muito importante no fator da autoestima, a maneira como tu reage para o teu filho. Se tu for colocar ali uma nota escolar, um exemplo, tu vai ali dar o alimento para o teu filho e tu pega e diz, tu tem que comer bem para te ter energia para ir para o colégio amanhã. Tu tem que comer bem para ficar forte, senão tu não vai conseguir estudar. São frases que a gente vai vinculando que eu preciso comer para ser inteligente, eu preciso comer para fazer isso, eu preciso comer para fazer aquilo. E não funciona assim, nós precisamos nos alimentar bem. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Só que quando a gente fala ali que tem o hábito de tem que comer de 3 em 3 horas, não significa comer um bauru. Nós precisamos olhar as rotinas do nosso dia a dia, porque quando a gente vai numa nutricionista, ela não te dá um padrão feito. Ela estuda o teu caso. Qual é a tua rotina? Qual é o teu horário de sono? A minha rotina alimentar é uma, a tua é outra, dos colegas vão ser outra. Por quê? Porque cada rotina é uma. E por que é difícil, Vivian, para a pessoa que está sofrendo desse transtorno ter essa consciência da situação em que ela está? Aí onde a gente fala que é importante a terapia. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque quando a pessoa ela vai ali num clínico geral e diz assim, nossa, eu queria consultar um nutricionista porque eu quero emagrecer. Nem sempre acontece isso. Muitas vezes a pessoa ela se sentiu indisposta, parou num pronto-socorro de atendimento, ou parou no seu posto de saúde, e o colega pega e fala, olha só, tu observou que os teus exames deram alterado, que tu tá pré-diabética, que tu tem hipertensão, porque quando a gente fala sobre adoecimento, a gente não tá falando taxativo, tu é hipertenso, tu é diabético, tu estás. Ô, Vivian, vamos deixar para falar do tratamento no segundo bloco, mas que aí a gente aprofunda bem, mas antes disso, quais são as consequências, tanto físicas como emocionais, quando o problema não recebe o tratamento? Vamos dizer que vamos começar pelo diafragma. O nosso diafragma foi construído dentro da nossa concepção, né, de desenvolvimento humano para um determinado peso. E, de repente, é como se tu botasse ali uma balança, se tu botasse, ele foi programado, nosso organismo foi programado para ter 50 quilos e tu coloca 100, vai acontecer o que com a balança? Vai baixar muito, né? Não vai ficar uma escala igual. O nosso organismo é a mesma coisa. Se tu te alimentar de forma errada, não praticar uma atividade física, tu vai sentir dor nas articulações, tu vai ter dor na lombar, isso falando da questão física. Vai mais adiante, tu vai ter unha quebradiça, tu vai ter queda de cabelo, a tua pele vai ficar diferente, o viço ocular também muda, o viço da pele. Só que não temos como falar que quando essa estrutura física, ela começa a ficar diferente, o teu corpo já deu sinal emocional há muito tempo. Tu já estava ansiosa, tu já estava triste, tu já estava respirando diferente, então tu não interpretou o teu sinal emocional. Porque não tem como uma pessoa perceber que o corpo dela está mudando e ela seguir a rotina, ela vai se isolar. Ou porque emagreceu demais, ou porque engordou demais, ou porque a roupa tem uma relação afetiva com determinada roupa, ela deixou de servir, seja para mais ou para menos, a pessoa se isola. E nesse se isolar, pode acontecer esses efeitos físicos. Bom, tá bom. Vivian, vamos fazer uma pausa? Vamos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre compulsão alimentar, tratamento, participação da família e os caminhos para a recuperação. O intervalo é muito rápido, fica por aí. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, conversando hoje com a psicóloga Vivian Lopes sobre transtornos alimentares.
Vivian, no primeiro bloco, a gente falou que a compulsão alimentar, ela também está entre os transtornos alimentares, é um dos 4 que a senhora citou. Mas como diferenciar um exagero eventual de um quadro de compulsão? O exagero eventual vai se dar naquele dia que a pessoa teve uma comemoração ou aconteceu algum episódio, ela chegou ali e comeu naquele momento. Agora, todos os dias, hoje eu tô feliz porque aconteceu isso, hoje eu tô feliz porque aconteceu aquilo, e todos os dias tu come alguma coisa, a compulsão já fica a olhos nus para todos à volta. Todo mundo vai observar, nossa, tu não achas que tu estás comendo demais? Quando tudo é motivo para comer demais, é porque aí tem, Acende um tem alerta. algo errado. Sim. E quais são os sentimentos que costumam aparecer após uma crise de compulsão? Culpa. A culpa acho que é pior. A pessoa se sente muito culpada, porque, nossa, eu não consegui resistir, dá a sensação de fraqueza. A culpa É a principal. é a principal. Existe uma relação entre a alimentação e a tentativa de aliviar um sofrimento emocional? 100%. 100%. Nós somos movidos por emoções. E nossas emoções estão vinculadas ao que a gente come. A maneira como a gente lida com as nossas emoções, que é sobre a inteligência emocional, é como a gente vai lidar com os nossos alimentos. Com tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente for fazer tem a ver com as nossas emoções. A maneira como nós estamos reconhecendo quem somos. O autoconhecimento é a base de tudo, é a chave para tudo. No bloco anterior, a senhora dizia que os transtornos alimentares, eles exigem um acompanhamento multiprofissional. Isso. Vamos abrir isso daí agora, então. Primeira, onde tu chega é o clínico geral que vai te atender. Esse clínico geral, ele vai fazer aquela anamnese, vai pedir os exames de todos os tipos ali, vai diagnosticar algumas situações que possivelmente esta compulsão alimentar ou até a restrição tenha vindo a causar algum déficit no teu organismo. Na constatação desses exames, vai se desmembrar a equipe que vai te acompanhar. Que se faz necessário o psicólogo, que vai fazer tu entender as tuas emoções, o que está te levando a não ingerir alimentos ou ingerir demais. O psiquiatra, porque como ocorre uma desordem bioquímica, o psiquiatra vai te fazer o encaminhamento correto ali do medicamento que for melhor apropriado para o teu caso. O nutrólogo, né, o nutricionista, e um endócrino. Então, a senhora já citou aí 4 ou 5? 4 especialistas. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista e endócrino. E o médico geral lá no início. Que é a base de tudo, que é o que faz os exames e faz o direcionamento. Isso dentro da nossa realidade de estratégia de saúde da família hoje. Porque nossos postos, né, são direcionados por bairros. Então, quando tu chega ali no posto, o médico da estratégia da família, que é o clínico geral, que vai te acolher, te pedir os exames e vai te fazer os encaminhamentos necessários para essa equipe. Quase todos os postos têm nutricionista. Agora, eu acredito que deve ser difícil para a pessoa conseguir romper esse ciclo até chegar a esse ponto de buscar essa ajuda, né? Ah, sim! É muito raro a pessoa ter essa autopercepção. A maior parte das vezes é as pessoas em volta que te orientam. Olha só, tu não tá percebendo que tu tá bebendo cerveja demais, que tu tá comendo chocolate demais, que todos os dias tu precisa comer um cachorrão, um churros, uma torta, um sorvete. A pessoa vai colocando, né, as outras pessoas dentro desse envolvimento. E até o contrário. Porque a gente termina falando, quando a gente fala do transtorno alimentar, não é só a compulsão, é a restrição também. Até a família observar, por que tu não gosta dessa textura desse alimento? Porque hoje, quando nós falamos do transtorno restritivo evitativo, as pessoas vinculam em totalidade ao transtorno do espectro autista. E não é. Não tem uma ligação direta. É um diagnóstico dentro de outro diagnóstico. E é sempre as pessoas da tua volta, colegas de trabalho, colegas da escola. Quando é criança, é os professores que percebem, a tia da merenda. Porque muitas vezes a gente convive mais, as crianças convivem mais às vezes com as escolas do que propriamente com os pais que precisam trabalhar, né? Tem as suas rotinas, mas os pais percebem também. Agora, quando a família, um amigo, alguém da escola vai intervir, tem que ter muita sensibilidade, porque dependendo de como chega na pessoa, pode tanto ajudar, mas pode também agravar a situação.
Sim, porque se nós formos olhar a realidade do nosso país, muitas vezes a criança que ela está comendo demais, quer comer 3, 4 vezes, porque a realidade dela não vai ter alimento mais em casa. Então a gente tem que ter esse olhar sensível também. Só que nós temos crianças pequenas, crianças de 4, 5 anos com 30 e tantos, 40 quilos, imagina. A criança não respira direito, os órgãos dela estão todos pressionados, ela vai ter dificuldade na respiração, vai ter dificuldade de correr. Muitas vezes, no caso da criança, vai se isolar, porque não vai conseguir jogar futebol com as outras crianças, e nem tudo que a criança vai ficar sentadinha num canto brincando, as crianças querem correr. Então, se tu já tem essa limitação, tu já fica meio de lado, meninos e meninas. E isso já na infância. Na fase da adolescência, é onde a gente quer se fazer notada, meninos e meninas. O menino, ele quer ficar musculoso, né? Quer mostrar o vigor. E tem a questão da hipertrofia, porque muitos são magrinhos, começam a fazer musculação, aí onde acontece o risco. Porque dentro dessa questão de eu quero mostrar que eu sou musculoso, daqui a pouco começa a tomar bomba, que nem uma gurizada disso, assim, injetar coisas para ficar vigoroso. Comentários sobre aparência, o peso, são coisas que podem causar impactos duradouros, né, na vida da criança, do adolescente, até mesmo na vida do adulto. O comentário maldoso é o bullying. Chamar de... Eu lembro de uma questão de pequena, que tinha um rapaz da volta que chamava de peixe-coxa as meninas que tinham as coxas mais gordinhas. Eu tinha uma raiva desse apelido, eu era magrinha. O meu apelido era mosquito elétrica, porque eu era muito magra e eu andava muito rápido. E olha a importância desse teu tema de falar sobre fases que impactam, né? Porque eu lembro que teve uma época que eu tomava aquele Mucilon, porque eu tava tão magrinha e eu me sentia rejeitada pela magreza que eu tinha, que eu lembro que eu fazia batata frita passada no Mucilon porque eu queria engordar. E olha o entendimento que a gente tem, porque eu lembro que eu ia para a biblioteca pública para ler sobre obesidade e eu ficava, nossa, se eu comer bastante à noite e deitar para dormir, eu tenho uma condição gigante para conseguir engordar. E assim eu fiz. Hoje me arrependo, porque hoje eu quero emagrecer e a idade pega e a gente não tem mais. Vamos chamar de bolo fofo, rolha de poço. Gente, é tão desnecessário. Olívia Palito, quando é magrinha demais. A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe o que passa na... Todos nós usamos muitas máscaras. E muitas vezes a gente se faz que tá gostando, mas não tá gostando do apelido. As brincadeiras são algo muito sério. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque se a gente for olhar hoje na atualidade, o quanto as pessoas estão... hoje em dia, geração Nutella, todo mundo fala que vai se matar. Não. A pessoa, quando ela abre a boca para verbalizar que ela tá pensando em tentar contra a vida dela, é porque ela quer acabar com aquele sofrimento. O bullying é algo muito sério. Então, falar da aparência de alguém, de orelha de abano, eu vou entrar até mais adiante, né? Orelha de abano, que tem nariz diferente, ou o homem que tá careca, é muito sério tu colocar o estado físico de uma pessoa como algo para rotular, como algo taxativo, como se a aparência de alguém tivesse uma importância, inclusive, quanto essa pessoa vale. Me faltam até as palavras, porque eu fico muito triste com a questão do bullying, é muito sério. Bom, Vivian, voltando para os transtornos, de que forma, então, familiares, amigos podem ajudar a pessoa que está passando por algum deles? Escutativa. Prestar atenção, escutar o que o outro está falando. Ah, mas o fulano quase não fala. Observa. A gente não precisa muito nas memórias do dia a dia para prestar atenção em alguém. 20 minutos que tu preste atenção, que tu sente para um familiar teu para conversar, já é suficiente para te captar o sofrimento que possivelmente aquela pessoa está sentindo. Então tu precisa o quê? Escutar o que ela está dizendo e dizer para ela, olha, eu tô aqui para te ajudar, vamos no médico, vamos ali procurar um clínico geral, a mãe observou, o pai observou, o colega, meu amigo, observei. Então, família e amigos têm um papel fundamental para auxiliar neste processo de resgate da autoestima dessa pessoa que estiver sofrendo. Mas é importante que essa conversa ela seja sem nenhum tipo de julgamento. Não, com acolhimento. Por isso, escutativa. Né? Acolher. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ouvir e juntas vamos decidir. Se eu não tiver resposta para ti, eu vou sair a procurar resposta junto contigo. O dedinho julgador não pode existir. E em quanto tempo a pessoa costuma perceber melhor após o início do tratamento? Em torno de 180 dias.
de acordo como for todo o contexto familiar. Se nós começarmos a falar por dentro de casa, de acordo com como a família te apoiar, de passar, vamos visitar os teus avós, no caso de criança e adolescente, família, o fulano vai para aí. Se vocês puderem não fazer comentários, se vocês puderem acolher, se não tiver o que falar, fica calado. Mas dizer, tu ficou bonito com essa roupa, arrumar um jeito para incentivar, tu tá tão bem, focar nas qualidades, porque todos nós temos qualidades. Vamos focar nas qualidades da pessoa para ela se sentir pertencente e acolhida. E é possível prevenir esses transtornos, Vivian? Ou eles têm que chegar para depois se tratar? Então, quando a gente fala da prevenção, eu digo, a prevenção se daria se todos nós fizéssemos terapia. Porque o psicólogo, ele não é só para quando o fogo está se estendendo, né? Se a gente for fazer o comparativo lá dos bombeiros, bom seria que a gente não escutasse a sirene. Se tem uma sirene é porque tem incêndio. Só que as pessoas às vezes falam assim, que coisa, estão ganhando dinheiro fácil, não estão fazendo nada. Que bom que a gente não escute a sirene. O psicólogo, ele está na prevenção desse incêndio. Porque se a pessoa ela vai fazer uma transição de carreira, o psicólogo está ali. Vai tirar a CNH, o psicólogo está ali. Vai escolher uma profissão, o psicólogo está ali. O psicólogo está em tudo. Então, vou ser mãe. Vamos botar para você. Quero começar a namorar. Vou me conhecer para saber o meu perfil de namorado ou namorado. Vamos noivar. Vamos fazer terapia de casal. Vamos casar. Decidimos ter um filho. Como vai ser a educação desse filho? Aí a gente já entra lá no Dia dos Namorados, que podemos fazer uma pauta depois para isso, né? Por quê? Porque a gente precisa discutir como vai ser a educação. Porque todos nós carregamos histórias de vida, trazemos traumas. Se a gente for olhar, voltar de novo na questão escolar, da história de mãe, tirei 10, não fizesse mais que obrigação. Olha o peso que isso é. Come para ficar inteligente, tu não vai comer, tu vai ficar fraco, tu não vai conseguir fazer uma prova. Então, pequenas falas que trazem um trauma gigante e a pessoa entende que eu preciso fazer tal situação para me sentir pertencente e validado. Então, sim, eu digo, a terapia é o que eu indico para todo mundo, para conhecimento, para autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento tu desmembra tudo na tua vida, inclusive para ter filhos saudáveis, de modo que saibam reconhecer quando tem algo que está diferente e saibam, inclusive, pedir ajuda. Pegando esse seu gancho de filhos saudáveis e falando em relação às crianças, o que os pais eles podem fazer para promover uma relação mais saudável com a alimentação e com o corpo dessas crianças? Escutar a criança. Tem duas situações que dividem opinião. Pais mandam e filhos obedecem, é a base que a gente escuta desde que nós somos pequenos. Que é errado perguntar para o filho o que tu quer comer. Não, tu pode perguntar para o teu filho o que ele gostaria de comer, mas isso não significa que se ele disser que quer tomar um todinho, leite fermentado, que ele quer comer uma bolachinha recheada no almoço, que tu vai dar. Tu precisa dar um entendimento para ele da necessidade do café da manhã, do almoço, café da tarde, da janta, do horário da merenda na escola. Tu precisa trazer essa orientação. Só que se faz necessário também tu trazer uma forma lúdica para a criança. Claro que na correria dos pais a gente sabe que é muito difícil, a gente trabalha o dia inteiro, mas 10 minutos que tu chama teu filho, olha, vamos fazer a janta juntos, vamos enfeitar uma batata, tem umas forminhas hoje que também faz, trazer a criança para essa realidade da cozinha, para não ver o horário da alimentação como algo penoso, de permitir essa criança experimentar um alimento e se ela não gostar, tá tudo bem. Vai comer um brócolis. Eu não gosto de brócolis. Mas a criança vai ali e prova o brócolis, não gostou, corre fora. Não, tu vai ter que comer. Não, bota um pouquinho, experimenta. Só que falta esse diálogo. E é onde a gente fala da importância do casal ali conversar sobre alimentação. Porque são famílias diferentes que vieram de culturas diferentes. Daqui a pouco um gosta de churrasco, o outro é vegano. Como vai ser a educação desse filho? Vivi, e existe cura para esses transtornos ou é algo que tem que ter acompanhamento para a vida toda? Acompanhamento para a vida toda. Para a vida toda. Não necessariamente com medicamento, mas a pessoa ela vai precisar se manter no processo terapêutico, não significa que ela vai ficar na terapia para o resto da vida. Eu tenho o hábito de dizer que a terapia ela não tem que ser bengala, a terapia é para ensinar a pessoa a voar, mas sempre vai precisar, nem que seja uma consulta com o nutricionista uma vez por ano, a cada 6 meses, mas é um tratamento longo, porque nós somos nós somos seres sociais e podem acontecer gatilhos.
Então é necessário fazer a longo prazo. Cada caso é um caso, mas na grande maioria das vezes é um tratamento que perdura. Bom, nosso tempo está se encerrando, mas que mensagem, que orientação a senhora daria para quem está sofrendo nesse momento e talvez nem se percebeu que está nessa situação? Olhe para as suas fotos. Perceba suas fotos. E eu não falo sobre peso, eu falo sobre brilho no olho. Perceba como está a sua face. O rosto, o olho da gente diz muito sobre a gente. Muitas vezes a gente está com um sorriso, mas o olho não está com brilho. E se você percebeu que tem algo diferente, que vou dar um meu exemplo pessoal. A Vivian de 10 anos atrás não estava desse jeito. Como que a Vivian pode se resgatar? Eu dei o meu nome de forma fictícia. Como que a Maria, como que o João estava tanto tempo atrás e como está agora? E pede ajuda. Procura uma rede de apoio. Se tu não tem na família, marca uma consulta com o médico. O médico não está ali para te julgar. Ele está ali para te acolher. Se tu percebeu que tem alguma coisa diferente em ti, que tu diz, olha, eu era de um jeito e eu estou de outro, vai e procura acolhimento. Porque com certeza alguém vai te auxiliar e vai estar ali junto contigo para fazer esse processo menos dolorido. Maravilha, tá dado o recado. Vivian, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é muito bom sempre estar aqui. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. No programa de hoje, nós recebemos a psicóloga Vivian Lopes conversando conosco sobre os transtornos alimentares. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Sala de Entrevistas.